direção é um quadro muitas vezes solitário, em que é preciso tomar decisões de forma solitária, e pior que tomar as decisões, depois é preciso viver com elas. E, de facto, aqui neste ambiente PGL, permitiu fazer este exercício de tomadas de decisão, e neste caso já não foi necessário ser de forma solitária, apesar da primeira decisão ser solitária, depois é uma decisão acompanhada. Conseguimos enriquecer muito a nossa forma de ver os problemas e de pensar sobre eles, e no fundo trouxe-me o conforto que eu precisava para agora, em ambiente real, e aí sim em necessidade de tomada de decisão mais solitária, mas com, digamos assim, um enriquecimento muito maior em termos do conhecimento geral, e também com a abertura necessária para, mesmo dentro agora da organização profissional, ir à procura de diferentes opiniões, ouvir diferentes opiniões, para que não seja de facto assim uma função tão solitária e tão isolada, porque de facto não é necessário que assim seja. Diria exatamente aquilo que me disseram a mim, porque eu fiz essa questão a uma antiga colega que esteve cá num PGL, e as palavras da Zélia, portanto, não saem, porque foi, como disse, o que vais aprender no PGL é aquilo que tu investires em tempo de estudo. A preparação é fundamental, é preciso ter tempo, a nível profissional, gestão de tempo, a nível profissional e pessoal, porque à noite e ao fim de semana é necessário recorrer a estudo. Portanto, é fundamental haver uma preparação da gestão de tempo. E o segundo ponto é exatamente este. Quanto mais investir em estudo, na análise, na partilha com os colegas, na discussão com os colegas, mais enriquecedor vai ser o que vai aprender deste estudo, com os professores, com o corpo docente. Porque os casos são apresentados em aula baseados na vida real. Não há aqui a base teórica, e depois no final dizemos todos e dizemos so what. Não. Há uma abordagem perante a experiência dos professores também, que eu tenho a nível profissional, uma abordagem direta aos temas com a realidade. E isso tudo, quanto mais estudar, quanto mais preparar, mais vai aprender. Diria que o balanço é muito positivo. Foi seguramente a melhor experiência que eu tive em termos de formação avançada, por toda esta complementariedade que tem, não só da parte de exigência de estudo, de preparação, que eu acho que nos dá muito método, e isso é muito importante. Eu já tinha feito outras formações, mas cuja preparação não vivia tanto do estudo individual, mas mais do trabalho em grupo, e eu acho que este estudo individual também é bom, que depois obviamente é enriquecido com o trabalho e com a discussão em grupo dos casos, e portanto depois há uma vertente que eu não queria deixar de referir, que é o lado humano que nós sentimos em todos os casos, e isto faz parte da cultura desta escola, e é muito interessante ver em todos os casos, sejam eles de que área, de que disciplina for, a parte humana e das pessoas é sempre muito, muito valorizada, e isso é muito interessante. E que é uma experiência que eu acho que todos que tiverem a oportunidade de ter, sem dúvida, é muito enriquecedora. O PGL foi talvez uma das melhores experiências formativas que eu tive, pela perspectiva abrangente da organização, pela atenção que despertou em mim para as pessoas e para a forma como elas podem aportar valor dentro das companhias, e sobretudo, em termos muito individuais, para o meu autoconhecimento, o sentido para que é que eu faço cada coisa que eu faço. Era uma reflexão que eu não fazia, eu era muito espontâneo e sou espontâneo, mas vou trabalhar muito mais em perceber a razão pelas quais eu tomo determinadas ações e sem dúvida que eu acho que, e através do processo de coaching, essa reflexão que foi única na minha vida, foi a primeira vez que eu pude pensar em mim, pelo menos desta forma, tão estruturada, tão orientada, acho que me melhorou como ser humano e como profissional, e essa, se calhar, era a história que contaria ao meu amigo, o facto de me conhecer muito melhor agora
e de conhecer e de poder olhar de uma forma mais crítica e mais, se calhar, profunda para as organizações e para os seus desafios e para o seu desenvolvimento. Não, outra coisa que eu queria comentar em relação ao PGL, que eu achei muito importante, é o autoconhecimento, o nosso autoconhecimento. Eu acho que a experiência, 3 pontos essenciais: a experiência do grupo, a participação, como eu já falei, que acho que é essencial, e depois um processo que temos de autoconhecimento, com as nossas sessões de coaching também, para mim foram importantes, porque conhecemos-nos, distinguimos as competências que temos e, essencialmente, o que temos menos bem, que temos que melhorar, mas também ajudou-me a ver aquilo que faço de melhor para desenvolver ainda mais, porque por vezes já há formações que só vamos trabalhar as nossas menos boas competências, né? E eu aqui acho que houve uma preocupação de nos conhecermos a nós próprios e vermos as nossas mais fortes competências, para também as desenvolver ainda mais, né? Que acho que é importante. Olha, retirei a aprendizagem, retirei a vivência com as pessoas que fui conhecendo, a experiência dos professores que nos foram dando as aulas, que são extraordinárias. Amadureci muito. Olho para as coisas que faço no meu dia a dia hoje de uma forma diferente. Já não olho daquela forma tão fechada, já consigo olhar mais out of the box, fora da caixa, e perceber que há outro caminho e há outras formas de chegar ao mesmo fim, como eu disse há bocadinho, com muito mais qualidade, com muito mais rigor, sem tanto stress, sem tanto correria, de uma forma muito mais ponderada, mais madura, diria. Nesse distanciamento que falávamos, na capacidade de se abstrair um bocadinho da situação do dia-a-dia e da reação imediatista, muitas vezes imponderada àquilo que são algumas questões, o PGL dá-nos essa vontade, o conseguirmos muitas vezes dizer não, eu não posso decidir agora, tenho que pensar, tenho que ponderar e só posso decidir passado esse período de análise. E o PGL dá-nos essa capacidade de abstração e dá-nos o conhecimento de que podemos fazer assim, de que podemos, o que é normal e é razoável, fazer-se assim, parar para poder pensar e decidir. Sim, foi uma experiência muito reveladora, exatamente porque eu já o tinha ouvido falar, mas nunca tinha experienciado. E acho que nós conseguimos perceber que é efetivamente a fazer que nós aprendemos, né? Os adultos aprendem a fazer. E eu acho que este método de ensinar aplicou-se muito bem à forma de eu aprender. Ou seja, é efetivamente assim que nós conseguimos chegar a conclusões, porque estamos efetivamente nos pés de quem está a viver aqueles assuntos, portanto, do caso. E eu acho que isso é muito bom. Portanto, estou fã.